Olá, meus queridos, aqui é o pastor Josué Meninel do Ministério Eu e Minha Casa. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série de comentários e meditações nesse pequeno livretinho de Richard Baxter, Conselho aos Pais para Pastorear Seus Filhos. Hoje, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, iniciaremos o quarto conselho, onde Richard Baxter inicia dizendo o seguinte: faça com que as crianças não sejam muito ousadas com vocês, nem muito temerosas. Governe-as não como servos, mas como crianças, fazendo-as perceber que as amam muito e que todas as suas ordens, restrições e correções procuram ser para o bem delas, e não apenas porque querem que seja assim. Aqui, Richard Baxter nos alerta para o nosso relacionamento com os nossos filhos. Que tipo de relacionamento você tem exercido com seus filhos? Você tem sido aquele pai, aquela mãe permissivo, fraco muitas vezes, frouxo muitas vezes, que faz com que seus filhos sejam ousados, sejam petulantes, arrogantes, que desrespeitem você, desprezem você, estejam entregues a todo tipo de desobediência? Ou você tem sido aquele pai severo, rude, aquela mãe exigente, que diante disso faz com que seus filhos sejam temerosos, sejam receosos, tenham medo de se aproximar de você, porque não sabe se vão te agradar, se te agradam, se não te agradam, se vão ser recebidos ou não. Como que você tem agido? Como que você tem sido? Isso é muito importante, irmãos, porque nós refletimos aos nossos filhos a imagem de Deus. E como que Deus tem sido conosco? Nós vemos nas Sagradas Escrituras que os fariseus viam Deus como um juiz, alguém que falava assim, ó, façam, se vocês não fizerem, vocês serão julgados e condenados. É segundo a minha lei, façam, senão vocês estão perdidos. Agora a gente vê que os cristãos não. Os cristãos foram alcançados como? Foram alcançados pelo amor de Cristo Jesus. E é por causa disso que Paulo fala na carta dele aos Romanos, e em outras cartas também, como aos Colossenses, como aos Gálatas, mostrando que nós não fomos chamados. Olha só o que ele diz em Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Vocês não estão debaixo da lei para viver de novo atemorizados, com medo, com receio de estar desagradando, não estar desagradando, eu cometi um pecado e agora o que eu vou fazer na minha vida? Não. Mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Ou seja, o cristão, ele olha para Deus e vê Deus como um pai. Ele foi adotado na família de Deus. E isso é totalmente oposto a essa severidade da qual nós estamos falando. Em outros vídeos anteriores, nós falamos, se não me engano, no terceiro conselho de Richard Baxter, nós falamos sobre a importância dos pais darem atenção à sua autoridade, darem valor à sua autoridade, a autoridade que Deus concedeu a eles, para não serem tratados com desrespeito, com desprezo pelos seus filhos. Mas também, por outro lado, não é para você cair no outro extremo da severidade, do legalismo. Não, não. Nós alcançamos nossos filhos por meio do amor. Porque se você for demais severo, exigente, intransigente, o que vai acontecer com isso? Você vai gerar no seu filho temor, medo, receio de se aproximar de você. Essa é a questão. E quando nós vamos ver em 1 João, o que o apóstolo João diz na sua primeira carta, no capítulo 4, olha o que ele diz com respeito ao relacionamento. Ele fala de Deus para conosco. Olha que interessante, no capítulo 4, verso 18 de 1 João. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então aquele pai, aquela mãe intransigente, exigente, vai gerar o que nos seus filhos? Medo, temor, receio. E eles não vão querer se aproximar de seus pais. E pior, não é só esse o problema. O problema também está no seguinte, que a distância e a severidade, além de produzir medo, ela afasta os nossos filhos de nós. Sendo assim, quando afasta os nossos filhos de nós, os nossos filhos passam a ver tudo aquilo que nós passamos a eles como algo mal.
E aí eles deixam de ouvir nossas recomendações, eles deixam de ouvir a nossa pregação da fé em Cristo Jesus, eles deixam de ouvir os nossos ensinamentos, os nossos conselhos, eles deixam de sentir afeição por aquilo que nós sentimos afeição, eles deixam os nossos princípios de lado. O medo também produz filhos hipócritas. Se você é aquele pai, aquela mãe exigente demais, intransigente, aquela pessoa severa, o que você vai produzir nos seus filhos? Você vai fazer com que os seus filhos tentem agradar você com atos externos somente. Você não alcançará o coraçãozinho deles. Eles vão ser hipócritas, eles vão agir somente no comportamento, enquanto seu coração está em outro lugar, seu coração está em outro comportamento. Entende a realidade? Serão aqueles filhos que vão te obedecer quando você está diante deles. Se você virar as costas, eles vão parar de obedecer você. Eles vão te desrespeitar, vão falar mal de você. Vão dizer, meu pai, minha mãe, não. Pelo amor de Deus, não quero. Entendem? Eles vão detestar o seu governo. Eles vão detestar os seus conselhos. Como pássaros engaiolados, os seus filhos vão falar o seguinte. Chegar uma hora que eles vão falar assim, não, eu quero me livrar disso. Eu quero sair desse meio, eu quero sair desse lugar. Eles não vão suportar viver com vocês. Então, irmãos, o distanciamento e a severidade no relacionamento faz com que os filhos não procurem a companhia dos pais. Consequentemente, os filhos terão mais prazer na companhia dos seus amiguinhos, dos seus coleguinhas, daquelas pessoas que dão atenção a eles. Esse é o grande risco que nós corremos. Então, nós não devemos permitir a ousadia e o desrespeito dos nossos filhos, mas nós também não devemos nos entregar à severidade. Nós não devemos nos entregar a um comportamento rude com nossos filhos, exigente, intransigente. Nós devemos lidar com os nossos filhos em amor, com o mesmo amor que Deus nos alcançou, porque Deus não é mais diante de nós um juiz, e sim um pai. E nós podemos olhar para ele e dizermos, Abba, Pai. Então crie seus filhos em amor. Falaremos melhor sobre isso no próximo vídeo, para que seus filhos, eles ouçam aquilo que vocês têm a dizer a eles, aquilo que vocês têm a pregar a eles, que é o Santo Evangelho de Cristo. Amém? Para a honra e glória do Senhor, então, nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Tchau.